José Eduardo Cardoso, com o tema Crise no Estado Democrático de Direito. E para compor a mesa de trabalho, esperando a foto, convidamos o excelentíssimo senhor deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Convidamos o excelentíssimo senhor jurista José Eduardo Martins Cardoso, palestrante homenageado. Convidamos também o excelentíssimo senhor desembargador federal Ney Belo Filho. E o excelentíssimo senhor deputado estadual Zé Inácio Lula, autor da proposição. Convidamos também o excelentíssimo senhor Rubens Pereira Júnior, secretário de Estado das Cidades. Nesse instante, com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Otelino Neto. Bom dia a todos e a todas. Antes de iniciar o nosso evento, faço rápidos registros da presença do senhor Marcos Wachowski, professor da Universidade Federal do Paraná, a senhora Heloísa Medeiros, advogada e professora da UNDB, o excelentíssimo senhor deputado Dr. Leonardo Sá e o excelentíssimo senhor deputado Zito Rolim. Antes da palestra do ministro Eduardo Cardoso, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão prestará uma homenagem ao nosso palestrante, condecorando-o com a medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckmann, maior honraria do Poder Legislativo, conforme Resolução Legislativa número 956 de 2019, oriunda do projeto de Resolução Legislativa número 109 de 2019, de autoria do deputado Zé Inácio Lula, aprovado por unanimidade pelo plenário. Ministro Eduardo, desembargador Ney, senhoras e senhores, essa homenagem ela é muito justa em razão do histórico de importantes serviços prestados pelo homenageado ao Brasil. Aqui, certamente, a grande maioria já o conhece, mas não custa algumas breves referências. O ministro Eduardo, além de ministro da Justiça, foi deputado federal, foi chefe da AGU, é advogado militante, professor universitário, um dos bons e lúcidos quadros da política brasileira. E se sempre é bom que nós homenageemos aquilo que nosso país tem de melhor, nessa quadra histórica onde nós cada dia nos assustamos com algo que envergonha o nosso país, principalmente quando essas palavras e essas ações, elas partem de alguém que deveria liderar a pacificação do país, deveria representar todos os brasileiros, no caso, a figura do presidente da República. Nessa quadra histórica, a gente homenagear e reverenciar aqueles que se dedicam à preservação do Estado Democrático de Direito, que se dedicam a protestar contra investidas que estão sendo feitas contra o país, contra direitos que foram adquiridos por muito sacrifício e com muito sacrifício. Neste momento, é mais importante ainda que façamos isso, porque é um momento em que nós podemos enfatizar esta palavra de apoio ao país, apoio à democracia, e é necessário que nós estejamos cada vez mais juntos, porque o Brasil, neste período estranho porque passa, precisa que todas as cabeças arejadas, independente de opção político-partidária, mas todos os democratas estejamos juntos, de mãos dadas, para preservar o que tem de mais caro no nosso Brasil, que é a democracia e o nosso Estado democrático de direito. Convido o deputado Zé Inácio para fazer uma breve saudação, em seguida
Em seguida, faremos a entrega da medalha Manuel Beckmann. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o deputado Rubens Júnior, deputado federal, ex-secretário do governo Flávio Dino, professor e desembargador Ney Belo, que muito nos honra com a sua ilustre presença, deputado Otelino, quem, em parceria comigo, vamos fazer essa justa homenagem ao ministro José Eduardo Cardoso. E, para mim, como filiado do Partido dos Trabalhadores, como deputado do PT, é uma honra fazer, juntamente com o nosso presidente Otelino, a entrega da medalha para o nosso ilustre homenageado. Todos conhecem a história política e, como gestor, como profissional da advocacia, do companheiro ex-ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso. Mas é importante destacar, isso é muito de praxe, né, no momento das entregas que nós fazemos aqui, das medalhas, homenageando aos nossos convidados, destacar rapidamente a biografia do Eduardo. Eduardo, que foi, durante 30 anos, procurador do município de São Paulo, professor da PUC, professor muito respeitado, não só se formou na PUC, fez mestrado, como também ajudou a formar, né, novas gerações de juristas como professor da PUC. Também exerceu cargo de governo, foi secretário do governo da prefeita Erudina, à época também militava no Partido dos Trabalhadores, e em seguida se elegeu vereador da capital de São Paulo, por 3 vezes vereador, e teve uma grande atuação, combativo como fiscalizador da atuação do município de São Paulo, foi eleito vereador, um dos mais votados da história de São Paulo, né, em 2002, teve mais de 200 mil votos, e o que lhe credenciou a também ser, em seguida, mais à frente, deputado federal. Como político, como parlamentar, atuou fortemente contra a corrupção que estava instalada no governo de São Paulo, e depois se elegeu deputado federal em 2002, foi deputado federal por 2 mandatos, e em 2003 contribuiu muito com o país, na medida que foi um dos principais defensores na Câmara Federal do governo do presidente Lula, das políticas públicas apresentadas ao país pelo governo do PT, pelo governo do presidente Lula. E assim como nós, deputados estaduais, aqui eu faço referência a todos os deputados que estão aqui, que já foram citados, nós temos um papel importante contribuindo com o governo do governador Flávio Dino. Nós sabemos o papel destacado seu na Câmara Federal, aprovando programas, ações de governo que melhoraram a vida do povo brasileiro. Isso é um dos motivos que nos levou a prestar essa homenagem, na medida que a sua posição, a sua fala, a sua defesa em programas que refletiram para mudar a vida do povo brasileiro com forte influência no Maranhão. Eu destaco alguns programas que a sua defesa foi importante para se concretizar e ajudar a mudar a vida do povo brasileiro, como o programa Minha Casa Minha Vida, Leis para Todos, política voltada ao campo, como acesso ao crédito, ao avanço que teve da reforma agrária no período do governo Lula. Então, várias ações que lhe destacaram e você contribuiu para o desenvolvimento do nosso país. E, depois disso, foi coordenador da campanha da nossa presidenta Dilma, que isso também fez com que ela se elegesse, porque o senhor foi um grande articulador da campanha da Dilma, e deu continuidade às ações que vinham em curso, sendo desenvolvidas pelo presidente Lula. Então, não poderia fazer essa homenagem
sem destacar esses pontos. E como ministro da Justiça, que passou 6 anos, né? 6 anos como ministro, foi um dos ministros mais importantes que o nosso país teve, com forte atuação no combate à corrupção, com forte atuação na estruturação da Polícia Federal, dos órgãos investigativos no nosso país, com uma política muito forte nas fronteiras, no combate ao narcotráfico, com uma posição também muito firme contra o tráfico de armas, quando hoje no Brasil se discute a ampliação do acesso à arma, o senhor, de forma muito contundente, se colocou contra. Foi também muito contundente a sua posição contra o fim, a diminuição da maioridade penal. Então, são momentos da nossa história que foram marcados com Vossa Excelência à frente do Ministério da Justiça. E, para finalizar, eu destaco também a sua rápida passagem como advogado-geral da União. Foram poucos meses, mas em poucos meses orgulhou a advocacia brasileira e também fez grandes defesas das políticas públicas que estavam sendo implementadas pelo governo da presidenta Dilma. E, para finalizar de vez, após a saída da Advocacia Geral da União, atuou como advogado da presidenta Dilma. E só fazendo um paralelo à palestra que o ministro vai proferir daqui a pouco, que trata sobre a crise do Estado Democrático de Direito, eu lembro, na sua defesa, no Senado, Vossa Excelência destaca um ponto que é fundamental, um princípio do Estado Democrático de Direito que estava sendo quebrado naquele momento, que é a soberania popular. A presidenta Dilma, que foi eleita por 54 milhões de votos, naquele momento estava tendo o seu mandato surrupiado, cassado, pelo que nós chamamos, que na verdade foi, de um golpe parlamentar. E no seu discurso, eu lembro muito bem o destaque que Vossa Excelência fazia, além da questão de dizer que não, de fazer a defesa da presidenta, porque não havia nenhum tipo de crime cometido por ela, que as pedaladas fiscais, as chamadas pedaladas fiscais, não caracterizavam o crime ao ponto de a presidenta Dilma perder o seu mandato, né, constituído pelo povo brasileiro. Vossa Excelência destacava esse princípio do Estado Democrático de Direito, que é a soberania popular, que estava em risco naquele país. E digo, senhor ministro, que após o golpe militar, nunca a democracia, ou melhor, o Estado Democrático de Direito, passou por tanto risco, e os reflexos nós estamos vivenciando hoje, né, após o golpe dado pela Câmara, pelo Congresso, à presidenta Dilma. Então, eu fico honrado em prestar essa homenagem. Mais uma vez, parabenizo também a parceria do nosso presidente, que tem sido muito presente neste momento. Parabenizo também e destaco a presença de todos os deputados que estão aqui, o deputado Zito, o deputado Leonardo Sá, e dizer que nós vamos estar sempre na luta, ainda que seja aqui na Assembleia, mas vamos estar sempre fazendo a defesa do Estado Democrático de Direito como princípio da nossa República. Muito obrigado. Convido o deputado Zé Inácio para que façamos a entrega da medalha Manuel Beckmann ao jurista José Eduardo Martins Cardoso.
Bom, agora ouviremos a palestra do ministro Eduardo Cardoso com o tema A Crise do Estado Democrático de Direito. Bem, inicialmente, eu queria agradecer essa honraria que me é concedida hoje, senhor presidente, e dizer que essa honraria não só me envaidece, mas me emociona, não só pela importância e pelo significado que ela tem ao ser otorgada pelo povo maranhense, mas por uma questão simbólica que envolve, neste momento, esta outorga. Que questão simbólica? Primeira delas, eu estou recebendo esta honraria do Estado do Maranhão. Recentemente, um amigo meu, muito abatido e acabrunhado pelas situações que tem vivenciado, e que todos nós temos vivenciado no Brasil de hoje, a partir de algumas declarações e alguns gestos estapafúrdios de pessoas que juraram cumprir a Constituição, mas parece que são os primeiros que querem violentá-la. Ele me dizia: eu penso em sair do país. Rapaz, eu não consigo mais me encontrar no Brasil de hoje. Eu estou pensando em ir para a Europa, para algum país que eu possa respirar ares mais democráticos. E eu disse: ele não faça isso, não. Vá ao Maranhão. Por que vá ao Maranhão? Porque o Maranhão de hoje é um Maranhão que respira democracia. É um Maranhão que respira transformação social. É um Maranhão que busca a igualdade. É um Maranhão que afirma o enfrentamento ao preconceito. É um Maranhão que defende a ética na política, mas sem o autoritarismo da violação legal. É um Maranhão que é uma ilha no Brasil. Então, esta homenagem recebida hoje no Maranhão, do povo maranhense, me envaidece extremamente. Porque nós estamos, talvez, na República Democrática do Maranhão, no momento em que o Brasil sofre a crise que nós temos vivido. Em segundo lugar, presidente, porque essa honraria me é dada por um companheiro querido de partido, a partir também da iniciativa de Vossa Excelência, um deputado combativo, guerreiro, que nós sabemos, um dos melhores desta casa, numa cerimônia em que os três poderes estão na mesa. E que isso também se reveste de um simbolismo que parece muito forte. Não há Estado de Direito sem os três poderes. E aqui estão os três poderes. O poder legislativo, pelo seu presidente e pelo outorgante. O poder judiciário, na pessoa de um grande amigo, e não é porque está aqui, um dos melhores juízes que conheci na minha vida, e eu conheço vários. O juiz Ney Belo é uma pessoa que combina um conhecimento jurídico profundo com uma dimensão humanista e ética, como poucas vezes eu vi ao longo da minha existência. E falo isso não porque sou amigo dele, eu me considero um irmão dele, mas porque realmente é uma pessoa brilhante. Brilhante pelas luzes intelectuais e pela referência ética e democrática que o caracteriza. E, ao mesmo tempo, do executivo, aqui nessa mesa tem um amigo, meu querido amigo Rubens Júnior, que conheci, eu ministro, ele deputado, um dos melhores deputados que eu conheci, e falo sinceramente, porque ele era jovem, ele chegou no primeiro mandato, e ele integrou a equipe, a linha de frente que nós montávamos naquele momento contra o impeachment de Dilma Rousseff, mostrando um conhecimento, um talento jurídico, um aguerrimento também impressionante. Razão pela qual eu tenho aqui, hoje, no Maranhão, os três poderes, num simbolismo da minha palestra é a crise do Estado de Direito. Então, presidente, só posso lhe agradecer os astros confluindo para que eu me emocionasse muito ao receber a homenagem desse Estado, de vocês, amigos, e na dimensão em que eu vou falar do que me angustia, a crise do Estado de Direito na presença de três poderes aqui harmônicos, aqui independentes e aqui desejosos e sequiosos pela afirmação democrática do nosso país. Então, muito obrigado, presidente. Me sinto muito emocionado e feliz por isso. Mas eu tenho que falar da crise do Estado de Direito. Claro que é o tema que me é dado, que é um tema em que vocês vão dizer para mim assim,
que você vai nos dizer e sinalizar para o futuro? Eu vou dizer para vocês que, nesse momento, eu estou mais para Sócrates, com só sei que nada sei. E me considero profundamente angustiado com aquilo que está acontecendo. Havia um filósofo alemão que dizia que a angústia unifica o ser. Se é verdade o que Martin Heidegger dizia, que a angústia unifica o ser, eu sou um cara muito unificado hoje. Porque eu me considero angustiado com o que hoje acontece no Brasil e no mundo. E aqui vai uma primeira observação que me parece importante. Uma frase muito comum é aquela de que, às vezes, quando se observa a árvore, se perde a dimensão da floresta. Quando nós falamos da crise do Estado de Direito no Brasil, às vezes nós perdemos a dimensão da floresta. Essa crise, ela não é só brasileira, ela é mundial. Eu acho que essa é a primeira questão que eu quero colocar. É bem verdade que no Brasil ele está mais agudizada por uma série de fatores que vão do impeachment oportunista e irresponsável que desestruturou as instituições no Brasil até as urnas apontando para pessoas que não têm o menor comprometimento democrático e a menor racionalidade no exercício da função pública. Ou seja, nós vivemos uma crise potencializada, mas o germe dessa crise, ela não é brasileira. É uma crise de um modelo de Estado numa época de transformação. Talvez nós estejamos vivendo hoje algo no período que passava da Idade Média para a sociedade capitalista, com as instituições sendo construídas. Talvez nós estejamos vivendo um momento de transição histórica, mas quem está vivendo um processo histórico não tem condições de analisar isso com a sua inteireza. Mas a sensação que eu tenho é que nós estamos, por uma forte conjuntura transformadora, passando de um processo, de um modelo de exercício do poder político para outro, a partir da mudança das relações sociais. Em que dimensão isso dará? Isso afetará o modo de produção econômico? Eu não sei dizer. Mas me parece que as relações sociais não são mais as mesmas e não serão mais as mesmas por força de todas as inovações tecnológicas que nós temos vivenciado ao longo desse período. E é claro que se as relações sociais estão mudando, se o mundo passa por um processo de globalização, se grandes negócios são fechados por um simples toque de celular, se nós somos informados online por tudo aquilo que acontece no mundo a cada instante, se doenças novas são descobertas e são transportadas em segundos, em minutos, pelas comunicações interativas que ocorrem, inclusive, com deslocamentos no globo terrestre, a grande verdade é que é impossível que o sistema político e a forma de exercício do poder político não seja afetada. Nós estamos vivendo um sinal, hoje, de crise de um modelo político, de um modelo de exercício do poder político, que nasceu no final do século XVIII, chamado pelos alemães de Estado de Direito, o Rechtsstaat, e que hoje parece que está em crise. E por que está em crise? Eu diria a vocês que, em geral, os juristas, o Ney e o Rubem Júnior vão me corrigir se eu estiver errado, têm muita dificuldade de definir de uma maneira uniforme o que seja o tal do Estado de Direito. Mas a grande verdade é que o Estado de Direito é um modelo que serviu e serve à sociedade capitalista, construído a partir de um conjunto de ideias de pensadores que tentavam responder a problemas da conjuntura ao final do sistema feudal e ao nascimento da sociedade capitalista, que florescia a partir do século XII e se caracteriza por uma nova formação estatal chamada Estado Absoluto no século XV. E aí, no final do século XVIII, nasce este modelo, fruto do pensamento e de experiências normativas que aconteceram na Europa. Esse modelo de Estado talvez tenha tido sua primeira experiência normativa na Inglaterra, se é que nós entendemos que o sistema inglês é um Estado de Direito. Mas, indiscutivelmente, também na Constituição americana e nas constituições francesas que seguiram a Revolução Francesa de 1789. Esse modelo ele passa a ser estruturado a partir de algumas características. Primeiro, a separação de poderes, que foi estruturada por pensamentos que vêm desde a Grécia, mas foi Montesquieu que lhe deu a feição que serve à formação deste Estado. A ideia de um princípio da legalidade, que ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei.
claro, que encontra amparo em vários pensadores, mas talvez quem tenha dado uma feição filosófica interessante e que serviu para a incorporação desse modelo de Estado foi Jean-Jacques Rousseau. Nós temos a ideia de um Estado protetivo de direitos, de um Estado que não confunde governante com sociedade e com Estado, superando a ideia do Estado absoluto do Luís XIV, que dizia, o Estado sou eu, l'État c'est moi. Ou seja, é um modelo de Estado que tem várias características, inclusive a ideia de soberania, ou seja, que não existe um poder acima do Estado. E, além disso, que essa soberania é formada pelo povo, superando-se a ideia de que o poder vem de Deus ou é legitimado por autoridades transcendentais. Portanto, é um modelo de Estado que tem um conjunto de características que forma e o identifica. Não dá para dizer, olha, o Estado de Direito é o que tem separação de poder. Não, o Estado de Direito ele é um conjunto, ele é um modelo. O modelo tem várias características. Muito bem. Todas as características estão em crise. Todas. Começo pela que mais nos afeta, presidente, que é a democracia representativa. A partir do momento que o Estado de Direito adota a ideia de que o poder vem do povo, me parece que está na essência do Estado de Direito a dimensão de um mínimo democrático. Qualquer outra forma é incompatível com o Estado de Direito. Embora a expressão Estado de Direito tenha sido capturada por regimes autoritários. Por exemplo, muitos juristas italianos entendiam que o tal de Estado de Direito existia na Itália fascista. Alguns juristas, não todos, alemães, diziam que havia Estado de Direito no Terceiro Reich. Inclusive argumentavam, não, aqui tem Estado de Direito. E alguém perguntaria, e a democracia? E o povo? E diziam, não, mas o povo fala através da boca do Führer. Ou seja, Adolf Hitler expressa a vontade do povo, então é democrático. É Estado de Direito. Ora, pois, claro, me parece que o Estado democrático, ele exige, o Estado de Direito, ele exige um mínimo democrático. Tanto que julgo até que a expressão Estado democrático e direito tem uma dimensão certamente pleonástica, mas necessária, porque há um grande embate em torno da dimensão ideológica do conceito de Estado de Direito. Mas acho que Estado de Direito só existe na presença da democracia, embora o conceito de democracia, por isso que eu falo em mínimo democrático, é bastante relativo. Muitas vezes a democracia existe sem que setores da população possam participar dela. Durante muito tempo, estados democráticos de direito foram concebidos sem que as mulheres pudessem votar, sem que pessoas que não tivessem um certo padrão de renda pudessem votar ou ser eleitas com o voto censitário. Depois, mais tarde, que veio o sufrágio universal com uma afirmação democrática maior. Por isso que eu digo, o Estado de Direito ele exige democracia, embora o conceito de democracia seja relativizado, ele pode ter mínimos e potencialidades maiores. Muito bem, essa democracia representativa está em crise. O presidente está em crise. Faça uma experiência. O dia que os senhores saírem do Brasil, peguem um táxi e perguntem para o motorista o que acha dos seus políticos. A resposta será universal. Safados, pilantras só pensam nele. Vigaristas. Isso quando o motorista de táxi for bem educado. Porque senão outras palavras serão utilizadas para referir àqueles que são eleitos pelo próprio povo. Considerando que políticos não nascem em árvores, mas que são escolhidos pelo povo, o que faz com que uma pessoa, ao ser eleita, imediatamente se transforme num crápula aos olhos de quem acabou de elegê-lo? Qual é a lógica? Eu me lembro, eu tive várias experiências parlamentares, como o deputado mencionou, e é uma coisa impressionante. Eu me lembro quando eu fui eleito no meu primeiro mandato de deputado federal, eu achava que era uma postura correta, revisitar as cidades em que eu tinha tido uma votação. Claro, eu tinha votos muito esparsos, então eu tinha que ir a várias cidades. Eu me lembro que 3 meses depois de eleito, num fim de semana, eu voltei para agradecer uma cidade. E logo ao chegar, eu vi as pessoas me olhando feio. Falei, mas sumiu, né? Basta ser eleito, sumiu. Gente, eram 3 meses, eu tinha que percorrer o estado inteiro e fazer isso no fim de semana. Como sumiu? Eu ia demorar pelo menos 1 ano para percorrer todas as cidades que eu tinha votos. Ou seja, as pessoas já começaram a desconfiar de mim 3 meses depois da minha eleição. Eu já tinha, parece que, mudado de categoria na cabeça daqueles que me elegeram. Por quê? Qual é a lógica? A meu ver, há hoje um claro distanciamento entre representante e representado na democracia representativa. Isto tem explicação. Isso se explica
pelo desenvolvimento tecnológico e pela velocidade das informações. No século XIX, seguramente, as pessoas nem sabiam o que os seus parlamentares faziam e nem as leis que eram votadas. Hoje a gente sabe em tempo real o que vai ser decidido amanhã. Às vezes a população sabe antes do próprio parlamentar a pauta da votação. Isso traz o quê? Uma evidente desconformidade entre representado e representante, porque nem sempre o representante fala aquilo que quer todos a sua categoria de representantes. Eu posso tomar qualquer decisão num projeto de lei. Se ela tiver interesses, e sempre existem, divergentes, alguns que votarem em mim já vão ficar insatisfeitos e outros satisfeitos. Isso vai inverter em votações posteriores. Isso me distancia. Mas o mundo da interatividade desperta nas pessoas, consciente ou inconscientemente, um protagonismo individual absoluto. Na linha de que ele diz... se eu posso fazer tudo isto que eu faço hoje, por que eu não posso decidir aquilo que o Estado decide em meu nome? Se eu posso decidir até o final do programa Big Brother, em quem fica e quem não fica, por que eu não posso decidir um aumento de impostos? Isso é inconsciente. Eu me lembro, em 2013, nós tivemos grandes manifestações. Eu era ministro da Justiça na época. E eram grandes manifestações que eu vou lhes dizer com franqueza, eu não entendi o que estava acontecendo. Claro, porque o Brasil não estava em crise econômica, nós não estávamos ali em crise política, ali começa a crise política. E nós tínhamos manifestações que começaram a partir de um problema de elevação de tarifa na cidade de São Paulo e tomaram conta do Brasil. Nós tínhamos 1 milhão e meio de pessoas nas ruas. Me lembro particularmente de um dia que eu estava na minha sala do Ministério da Justiça, que fica de frente ao Itamaraty. Nós tínhamos 1 milhão de pessoas ali na esplanada dos ministérios, que começaram a tentar invadir o Congresso Nacional, começaram a quebrar o Itamaraty, porque houve a vigilância, não conseguiu, o Ministério da Justiça protegido pela Força Nacional, mas ali a Marinha acho que não se deu conta da dimensão, então começaram a depredar o Itamaraty, e os parlamentares, grupos, me ligavam, dizendo, vão nos matar aqui dentro, porque estavam querendo invadir o Congresso Nacional. Claro, subiram, quebraram o vidro, foi uma confusão demoníaca. E eu ligava, porque o policiamento é feito pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e dizia, o que está acontecendo? Ele dizia, ministro, não sei o que fazer. Porque eu não posso botar a tropa de choque para dispersar a manifestação de 1 milhão de pessoas. Vai ter morte. Não tem como. Então, o que eu tenho que fazer? Chamar os líderes para negociar a pauta. Só que não tem líderes, não tem pauta. Não tinha líder nem pauta. Se olhar pela janela, tinha lá as bandeirinhas. Pelo fim da PEC, que cuidava lá de cessar o poder de investigação do Ministério Público. Por mais verbas para a educação. Por mais verbas para a saúde. Pelo fim do exame da OAB. Eu falei, espera aí, mas que diabo que diabo é isso? Tá certo? E essas bandeiras contraditórias, você via, o que era aquilo? O que era aquilo? Na verdade, depois do governo, nós refletimos muito sobre isso, havia 2 componentes, um que me interessa mais na palestra de hoje do que o outro, mas que também é importante. O estudo do IPEA mostrava que o Brasil, ao longo do governo Lula e já no primeiro mandato da presidenta Dilma, tinha feito uma inversão social muito forte e brusca. Milhões de pessoas tinham deixado a linha da miséria e tinham passado a ser incorporadas à classe média e com poder aquisitivo e com uma dimensão cidadã diferente. Isso trouxe, curiosamente, uma frustração social e um mau humor social. Veja que interessante, uma transformação social rápida para o bem, gerando mal-estar. Por quê? Primeiro, porque quem estava na classe média e via os outros subindo tinha a sensação de queda. Claro, é uma característica humana, social e física. Quando alguém sobe perto de você, você acha que você está caindo. E fala, peraí, eu estou caindo, se esse cara faz o que eu faço, mal-estar em vários setores. Por outro lado, aqueles que subiam começavam a ficar chateados por não ter acesso a situações que eram naturais. Por exemplo, comprava um celular e não funcionava o celular porque estava com sobrecarga. Iam para o aeroporto, parecia não conseguia pegar avião porque não tinha avião. Era um período de muita confusão porque o setor de infraestrutura não atendeu às necessidades de transformação que ocorreram no plano social. Mau humor, de um lado, e o mau humor do outro por não se sentir representado na classe política. Claro? Então, em síntese, isto desembocou uma energia social perversa
que acaba alimentando o processo de impeachment, que foi capturado por setores, eu não vou entrar aqui na discussão, porque o tempo não me permite, mas que projetaram essa satisfação na linha de oportunisticamente tentar conseguir fora das urnas aquilo que na democracia se consegue nas urnas. E o resultado é este que nós vivemos, potencializando a crise. Mas a verdade é que a democracia representativa está em crise no mundo. Como também está em crise a separação de poderes. Os poderes não se encontram mais. O Poder Judiciário hoje, ele, por força de uma série de mutações históricas que o tempo não me permitirá alongar, ele tem uma característica de dar sempre a última palavra. Essa história do Judicial Review começa na Constituição Americana e é incorporado nas Cortes Constitucionais Europeias no século XX. E o resultado é que a premissa de Montesquieu, que constrói a separação dos poderes, está em xeque, porque ele diz: todo homem que tem o poder tende a dele abusar. É necessário que o poder limite o poder. É necessário, dizia Montesquieu, que até a virtude tenha limites. Muito bem. Quem controla o executivo? O legislativo e o judiciário. Quem controla o legislativo? O judiciário. E quem controla o judiciário? O judiciário. Claro, é estrutural. Me recordo que recentemente eu estava na Faculdade de Lisboa falando sobre isso, e um juiz brasileiro ficou muito bravo comigo, dizendo que eu estava falando mal do judiciário. Eu falei: não estou falando mal do judiciário, estou falando uma análise estrutural. O judiciário tem juízes bons, juízes maus, como tem parlamentares bons e maus, tudo, é uma análise estrutural. Ele disse: mas o senhor está errado, porque nós nos autocontrolamos. Eu disse: bem, mas perfeito. Só que isso exige algo que nem sempre os seres humanos têm, que é prudência. Prudência democrática. Prudência de ir além. Prudência de não invocar os seus poderes para fazer o que você quer e não aquilo que o legislador definiu. Prudência na perspectiva de respeitar a democracia. Prudência na perspectiva de decidir e não pretender ser iluminista ao ponto de ditar leis quando legitimidade você não tem para isso. Isto tudo, mais a questão da globalização afetando a soberania, afeta o modelo de Estado de Direito no Brasil e no mundo. Portanto, vendo o Brasil hoje, nós temos potencializado uma crise que é mundial. E aí vocês me dirão: e aí, o que fazer? Para concluir, que fazer? Volto ao início, só sei que nada sei. Eu vejo só duas perspectivas, presidente. Ou nós iremos para a construção de um Estado autoritário, aniquilador das divergências, de pensamento único imposto, em que o ser humano não será respeitado na sua forma de ser em nenhum dos seus aspectos, que não sejam aqueles aprovados pelo poder político, onde dar aula significa ser fiscalizado por estudantes que denunciam, quando, na verdade, se propõe uma apoliticidade que não é a política de forma nenhuma no ensino, que é engajada na perspectiva autoritária. Ou nós construiremos um processo em que a democracia será radicalizada. Radicalizada na linha de maior participação, de maior compreensão, de maior pluralismo e de maior respeito entre seres humanos. Ou seja, é aquilo que os juristas falam: tertium non datur, não há terceira via, a meu ver. Ou se irá na história para o autoritarismo, negando-se as conquistas do Estado de Direito, ou nós iremos radicalizar a democracia para um Estado mais democrático do que aquilo que a democracia representativa por si nos oferece. E aí, o que acontecerá? Não sei. Eu espero, presidente, daqui 100 anos, quando o senhor estiver aqui me dando uma outra honraria no Estado do Maranhão, eu possa voltar aqui e dizer: ganhamos. Ganhamos pela democracia. A democracia está em outro patamar histórico. Nós nos respeitamos mais, nós participamos mais, o Estado é mais democrático. Espero daqui 100 anos dizer isto, porque senão, presidente, seguramente o senhor não vai ter a oportunidade daqui 100 anos de dar mais uma vez uma honraria para alguém que fale: o Maranhão é diferenciado, os três poderes estão aqui representados harmonicamente, porque uma medalha para quem não pensa como quem manda não será mais nada. Viveremos de novo sob as trevas. Espero que prevaleça a outra hipótese e eu possa voltar daqui 100 anos para receber uma nova medalha. Obrigado, presidente. Bom, a palestra do ministro Eduardo Cardoso, nós gostaríamos que ela tivesse mais, pelo menos 1 hora,
para que nós continuássemos ouvindo aqui essas palavras e depois pudéssemos até abrir para alguns questionamentos. Mas nós temos uma solenidade agora às 10, lá no Palácio dos Leões, e também, ministro, é bom porque fica um gostinho de quero mais. E o senhor já fica convidado para voltar. Não precisa ser daqui a 100 anos. Como o desembargador Ney, por exemplo, que muito nos prestigia aqui com sua presença, esse ilustre conterrâneo, já aceitou 2 convites nossos para proferir palestras aqui na Assembleia, e nós já estamos na iminência de fazer o 3º convite. Espero que caiba nessa sua atribulada agenda. Mas, enfim, foram rápidas, mas foi um momento rico para todos nós. E, de fato, ministro, está faltando uma palavra, está faltando muito no Brasil uma palavra que o senhor usou no final dessa bela palestra: prudência. Está faltando bastante, porque nós vivemos um tempo em que o ministro da Educação renega Paulo Freire, em que o presidente da República ameaça contar a forma como o pai do presidente da OAB, que desapareceu na ditadura, morreu, quando o presidente da República resolve xingar a mulher do presidente da França porque divergiu dele quanto a um assunto óbvio, que é o descaso dele com a Amazônia, quando o presidente da República resolve também xingar o pai da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Então, nós vivemos esses tempos. Mas eu sou daqueles que sou otimista e acho que daqui, do fundo do poço, nós vamos conseguir ressurgir para novos e melhores tempos. Vamos confiar que a segunda hipótese sua vai acontecer e daqui a 100 anos nós estaremos juntos de novo. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecemos a presença de todos e tenham todos um bom dia. Senhores, vamos só fazer a entrega do...